Estamos de volta para a segunda parte das ferramentas. E eu já quero te dar uma verdade nua e crua. Eu vou falar aqui de uma coisa que não resolve. Essa coisa ela não resolve. Muita gente deposita a esperança de que isso vai resolver o seu problema com pornografia, o seu problema com masturbação. Mas isso, velho, só vai, na maioria das vezes, agravar o seu problema emocional. Mas antes de eu falar dessa coisa que não resolve, eu quero falar sobre outras coisas. Por exemplo, Tantra e Shakti. O que é o Tantra e o que é o Shakti eu já falei, você sabe. O Shakti é energia vital. Eu fiz um episódio inteiro aqui dentro sobre isso. E eu quero que você entenda que isso aqui é muito importante. Porque os hindus, eles acreditam que o Tantra, né, vem lá da Índia, né? O Tantra é uma... Como é que eu posso dizer? É uma modalidade de prática do sexo onde eles acreditam que a energia vital ela não pode ser desperdiçada com tanta frequência, porque quando você ejacula, você está desperdiçando uma energia vital muito grande. Então, o que eles começaram a desenvolver? Uma técnica chamada sexo tântrico, onde o camarada, se pratica isso direito, acaba durando muito mais durante o sexo tem muito mais prazer, você sente muito mais prazer e você não ejacula. Tem praticantes do sexo tântrico que chegam a ficar 2 anos, 3 anos sem ejacular. Bem, é o que eles dizem. Eu não acredito que isso seja possível, mas ainda, se for, não seja possível sem trazer consequências fisiológicas, né, prejudiciais. Mas eu acredito que se for possível, não, que é possível mas eu não acredito que isso seja saudável. Mesmo assim, o que está em jogo? Está em jogo o curtir o sexo sem a necessidade da ejaculação. E você pode trazer parte dessa filosofia, você não precisa ficar 3 anos sem gozar, sabe? Você pode trazer isso para a sua filosofia para aproveitar muito mais o seu sexo. Aproveita muito mais. E não ejacular. Por que não? Experimenta, fica 1 vez sem ejacular, 2. Eu acredito que o desperdício do Shakti acontece na masturbação, que é um sexo que não é sexo. É um sexo que não é real, é um sexo que não é de verdade. Então você está desperdiçando energia vital realmente. Agora se você está ali com a sua parceira, vocês dois se gostam, rolou um clima massa e é uma experiência, lembra? Experiências incríveis, energia vital, experiências incríveis. É outra aula lá no Reflexões. Vai lá, cara, vai lá e acessa Reflexões. Nesse episódio de energia vital, experiências incríveis, que é onde eu falo sobre isso, sobre o que de fato faz com que o que de fato vale a pena a gente gastar energia, o Shakti, e experiências incríveis, cara. É por isso que a gente tá atrás de dinheiro, para poder viver experiências incríveis. É por isso que a gente quer uma pessoa legal do nosso lado, para nos proporcionar experiências incríveis. Tudo é por experiências incríveis. Então, se você tá ali com a sua parceira, né, ou seu parceiro, não sei, você tá ali naquele momento praticando sexo e aquilo ali é muito bom, meu brother, por favor, né? É até uma afronta você não atingir o orgasmo numa situação como essa. Porém, agora se você tá ali na frente do computador, ou você tá no seu banheiro, e você começa a lembrar de algo que aconteceu no passado, que foi muito bom, não, velho. Não, aí você tá gastando energia vital. Aí depois você reclama que você tá muzumbudo, morto, não tá conseguindo fazer as coisas. Claro, você tá jogando energia fora, entendeu? E aí eu não tô dizendo pra você virar praticante do Tantra no seu sentido literal, mas traz os conceitos que fazem sentido pra você, vai pesquisar e traz, porque isso aqui não é um curso de sexo tântrico, nem um curso de como transar melhor, tá? Mas vai buscar, isso vai fazer com que o seu sexo seja muito mais intenso. E quando você não estiver praticando sexo, você não vai sentir a necessidade de consumir pornografia ou de se masturbar, porque você sabe mentalmente que quando você tiver sexo vai valer a pena.
vale a pena esperar, sabe? É isso, ok? O segundo ponto são os inputs de prazer. Eu quero explicar o que são inputs de prazer. Inputs de prazer é quando você tem muito mais outras coisas, como eu falei na última aula, muito mais outras coisas que gerem a dopamina. Quando eu falei sobre mudar um hábito, eu falei sobre isso. Sobre ter mais coisas que gerem dopamina na sua vida. Desculpa. E você ter essas coisas vai fazer com que você aumente os seus inputs de prazer. Ok? Então, assim... E essas coisas normalmente vão estar ligadas a esses 3 pontos. O que é o flow? O flow é o estado de fluxo. Tem um pesquisador turco chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele desenvolveu a teoria de que o que garante a nossa felicidade, o que faz com que nós estejamos contentes em nossos empregos, nós sejamos felizes em nossas famílias, o que faz com que mantenha nossa vida em um pico alto de felicidade é o nível de desafio que uma tarefa exige seja compatível com o nosso nível de habilidade naquela tarefa. Então, se você tem um nível de desafio que é compatível com o nível de habilidade, você tem o flow. Se o nível de desafio é muito maior do que o nível de habilidade, gera o quê? Frustração. Se o nível de habilidade é muito maior que o nível de desafio, você tem o tédio. Porque você tem muito mais, mas aquilo não te desafia. Então você fica entediado. Consegue entender isso? Então, os inputs de prazer vão passar diretamente pelo estado de flow. E o que é o estado de flow? É quando você está fazendo uma parada que você perde a noção do tempo. Vou te dar um exemplo. Quando eu estou ensinando, quando eu estou dando aula, eu perco a noção do tempo. Quando eu estou treinando, eu perco a noção do tempo. Quando eu estou tocando guitarra, eu perco a noção do tempo. Entende isso? Quando eu estou com a minha mãe, eu perco a noção do tempo. Quando eu estou com a minha esposa, eu perco a noção do tempo. E quando eu estou com pessoas que eu gosto, que eu amo, eu perco a noção do tempo. Quando eu estou tomando um bom café com uma pessoa que eu gosto, meu amigo, eu perco a noção do tempo. Por isso que quando eu marco com uns amigos para tomar café, eu separo um momento muito grande na minha agenda. Eu não separo só 2 horas. Ou só 1 hora. Eu separo uma tarde para tomar café com os meus amigos. Por quê? Porque um bom café é com uma boa companhia. Porque eu não ando com gente babaca. Eu só ando com gente top. Entende? E mais top do que eu. Por quê? Porque se o cara é mais top do que eu vou estar aprendendo. Se eu tenho... até a minha... Por exemplo, quando eu tenho sessões de mentoria, o que eu faço? Das minhas sessões de mentoria, eu separo um momento grande, extenso, porque isso me faz perder a noção do tempo. O nível de desafio da mentoria é compatível com o meu nível de habilidade. Se eu estiver tocando uma música que o nível de desafio dela é muito maior que o meu nível de habilidade na guitarra, eu não vou tocar. Simplesmente eu não vou tocar. Porque, lembra da outra aula que eu falei da consciência? Eu vou ter consciência que eu vou me frustrar, então eu não vou fazer. Eu vou fazer um nível mais abaixo. Um nível que me desafie. Que haja equilíbrio entre desafio e habilidade. Faz sentido isso pra você? Eu espero que esteja fazendo sentido pra você. Então, esse é o flow. Então, quando você tem muitas atividades que contemplam isso aqui, você tem picos de dopamina, porque você vai ter coisas que te fazem perder a noção do tempo. Então, quando eu estou treinando, brother, eu não perco a noção do tempo. Se deixar, eu fico na academia 1h10, 1h20, 1h30, treinando. Eu não fico mais... Porque tudo o meu Google Agenda me avisa de tudo. Então, ele me avisa do horário do treino, meia hora antes. E quando falta 15 minutos para acabar o treino, o meu Google Agenda me avisa, daqui a 15 minutos tu precisa ir para casa, cabeção. Você entendeu? Então, assim, outra coisa, propósito. Quanto mais atividades que estejam ligadas ao seu propósito de vida, mais sentido você vem fazer as coisas e mais dopamina liberada você tem quando você realiza o que precisa ser realizado. Então,
Todos os dias eu sei o que eu preciso fazer para me aproximar do meu propósito de vida. Se você está vendo essa aula agora, é porque você foi planejado no meu propósito de vida. Porque quando eu decidi gravar o Detox, eu sabia, quando eu decidi fundar o Zona de Controle, eu sabia que Deus traria pessoas para perto de mim que estariam atraídas por essa energia realizadora que eu tenho, porque eu tenho a consciência plena, e agora você está assistindo esse vídeo justamente porque você foi planejado. Porque eu tenho clareza do meu propósito de vida, que é levar pessoas para um outro nível, que é mudar os relacionamentos, que é aprofundar as raízes das pessoas no que realmente importa. E isso faz com que haja a mudança de perspectiva das coisas. Então, eu estou gravando isso aqui não está sendo sofrido para mim, isso aqui é propósito. Está conectado com o meu propósito de vida. E como é que eu sei que isso está conectado com o meu propósito de vida? Porque eu tenho claro, eu tenho aqui, eu estou olhando para um quadro que eu fiz com o meu propósito de vida. Vocês têm noção do que é isso? Eu escrevi o meu propósito de vida em um texto, mandei imprimir em folha A3, papel de cartaz, mais grosso um pouquinho, e mandei fazer uma moldura. Eu gastei aí uns R$80 nessa brincadeira, tá? Coisa pouca, coisa simples, mas que todos os dias de manhã eu venho aqui, olho o meu propósito de vida, leio o meu propósito de vida. Todas as vezes que eu não quero gravar, eu chego no meu propósito de vida, leio e me lembro, puta que merda, eu preciso fazer, porque senão a minha vida não vai ter mais sentido. Se eu chegar no fim da minha vida e eu lembrar que eu deixei de fazer isso que eu deveria ter feito, ou se eu atrasar em um dia os meus projetos, porque eu não fiz o que precisava ser feito, simplesmente porque eu não estava com vontade, alguém em algum lugar do Brasil vai ficar, ou algum lugar do mundo, vai ficar sem o que eu sei, sem o que eu posso passar para ele, sem aquilo que eu posso mudar na vida dele, porque eu simplesmente não quis fazer. É muito egoísmo da minha parte. Vamos para cima, vamos fazer. Você entendeu? Clareza do propósito de vida. Isso vai fazer, quando você tem a clareza do propósito, você sabe seus objetivos. Se você sabe seus objetivos, você sabe, você atribui metas. Se você atribui metas, você distribui aquilo em pequenas atividades. Pronto, é só fazer as atividades. Você vai bater as metas. As metas vão te levar para os objetivos. Os objetivos vão te levar para o seu propósito. É isso. É isso. Outra coisa que faz você aumentar os seus... Caramba, passou um carro bem bagunçado aqui, bem zoado. Ó, outra coisa que faz você aumentar os seus inputs de prazer. Sabe o que é? Seus inputs de prazer? Novidades. Esse ano eu botei na minha cabeça que eu vou aprender a nadar. Se você me segue no Instagram, você vai ver que eu deixei um destaque lá para coisas que eu quero fazer. Já venho desde o ano passado com a meta de 300 treinos. Estou meditando há quase 80 dias seguidos, de 365. E eu venho implantando pequenos hábitos, mas esse ano uma das minhas metas é aprender a nadar. E essa meta de aprender a nadar tá aqui dentro. Novidades. Você lembra quando você estava aprendendo a dirigir, se você sabe dirigir, é claro. Quando você sentou no carro a primeira vez, que você tinha um monte de coisa para fazer e sua atenção estava toda ali. Se alguém falasse com você, você não olhava. Você estava olhando aqui para frente. Com a atenção do movimento certo dos pés. Com a atenção do movimento certo da marcha. Com a sincronia entre a embreagem e a marcha. Primeiro pisa na embreagem, depois você troca a marcha. Com a sincronia da seta, do alerta. Ó, liga o alerta, você vai dar uma parada aqui para desembarque de passageiro e tal. Sabe? Todo aquele procedimento da autoescola, você fazia aquilo ali, cara, focado. E aquilo ali mantinha sua atenção por muito tempo. Mais uma vez o flow, né? É o nível de desafio compatível com o nível de habilidade. Ou seja, dirigir é fácil? É. Até para quem não sabe? Sim. Só que nem tanto. Então você não sabe dirigir, mas você vai aprender. Então você está se desafiando a aprender uma habilidade nova. E isso é muito bom.
você cria neurogênese, aí dá um Google para saber o que é neurogênese, tá? Eu poderia explicar, no livro do Paulo Vieira ele vai falar sobre neurogênese, tá? Mas eu poderia explicar aqui, mas eu não vou me ater a isso, porque a aula não é sobre isso. Mas o que você precisa saber é que uma novidade, um evento novo na sua vida, uma habilidade nova, aprender a tocar um instrumento, aprender a desenhar, aprender a vender, essas são coisas que você precisa fazer. Então esse é o poder da novidade. É isso que você precisa entender. Toda vez que você aprende uma habilidade nova, você aumenta o seu input de prazer. E você tem um novo pico de dopamina. Pô, velho, aprendi, caraca, que massa. Por exemplo, você não precisa aprender algo completamente novo. Basta você aprender algo novo naquilo que você já faz. Por exemplo, futebol. Se você já joga futebol, aprende a fazer uma coisa nova com a bola. Aprende, sei lá, a bater escanteio fazendo o arco. Aprende a bater falta por cima do terceiro homem. Sabe? Essas pequenas coisas que dá pra você fazer sozinho. De certa forma. Ah, eu sei jogar videogame. Então pega um jogo novo. Um jogo no estilo que você nunca jogou antes. Você tá entendendo aonde que isso vai levar você? São coisas novas. É aprender coisas novas. Ah, eu já falo inglês. Já falo um outro idioma. Legal. Por que você não aprende um outro idioma? Um espanhol. Não é uma questão de... Entenda que aqui a novidade não é uma questão de necessidade. Isso aqui é uma questão de hobby. Isso vai abrir a sua cabeça. Quando você aprende uma habilidade nova, você tem mais assunto para conversar. Você conhece outras pessoas. Isso abre networking. Isso abre tanta coisa. E ainda vai aumentar o seu nível de prazer sobre a vida. E é por isso que a gente vai falar sobre o ponto que não resolve agora. Porque talvez essa seja uma novidade que não vai resolver o seu problema. Porque isso é muito sério. Então o que não resolve? É isso aqui que não resolve. Seu problema com pornografia não vai ser resolvido por isso. Casamento. Casamento não resolve o problema de pornografia de ninguém. 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 Tá? Por quê? É um jogo muito, muito perigoso. Você colocar a responsabilidade de resolver o seu problema psicológico em outra pessoa. Você colocar a responsabilidade de lidar com as suas próprias emoções em cima de outra pessoa. Lembra que aqui na Zona de Controle a gente tem como lema: nós não controlamos as outras pessoas. Nós controlamos a nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. O que elas fazem ou deixam de fazer, a gente não controla. Porque ninguém tem o controle sobre ninguém. Justamente por isso. Entendendo essa postura autorresponsável, essa postura protagonista, a gente chega à conclusão de que o casamento não é que vai resolver o seu problema com pornografia, não. Porque você casa no sentido de... Isso é muito de menino novo e muito de menino crente. Sabe? Crente tem muito disso. Eu falo porque eu sou crente. Então, assim... eu sou dessa origem. E durante muito tempo... eu pensei nisso. Eu pensei que era o casamento que ia fazer com que... Não, pô, vai se eu casar, quando eu casar isso acaba, sabe? E não é assim. Não é porque você vai ter o sexo ali. Porque mesmo dentro do casamento, o sexo tem muitas variáveis. Tem dia que sua esposa não tá afim, cara. Tem dia que o dia dela não foi legal. Você tá entendendo? Tem dia que ela não vai estar na pegada, não vai estar na vibe. O sexo com ela não vai ser como nos filmes pornôs. Então você vai ter a sua esposa ali, mas você não vai, cara. Ela não vai fazer com você o que as atrizes são pagas para fazer nos filmes. E quem garante que as atrizes transam daquele jeito na vida real mesmo? Entende? Então, casamento não vai resolver. Para de ficar projetando uma solução para um problema que é seu numa pessoa, brother, que está entrando de gaiato na vida, não tem nada a ver. Às vezes você nem conversou com sua namorada ou noiva ainda que você tem esse tipo de problema. Às vezes ela nem sabe. E se você está pretendendo casar com ela, é melhor que ela saiba antes de casar. Porque assim ela pode te ajudar. Não é na questão de te expor. É porque quando a gente... E a gente vai falar sobre isso mais na frente. Quando a gente elege um guardião, a gente se compromete. E eu preciso trazer você para esse nível de clareza, de conhecimento. Casamento não resolve. Tá?
Então, dá uma olhada nessas ferramentas que eu te entreguei, tá? As ferramentas 2, 3, ou melhor, as ferramentas 4, 5, 6. Agora eu vou te entregar mais 2 ferramentas pra gente fechar esse bloco, ou melhor, pra gente meio que fechar esse bloco de aulas, e eu vou te entregar uma última ferramenta numa outra aula separada, num outro momento separado, tá? Então, mais uma outra aula enorme. Essas estão sendo as maiores aulas, mas é por um bom motivo, porque a gente está entregando as ferramentas e está debatendo, conversando a clareza do porquê. Beleza? Então, é isso aí. Grande abraço, fica firme e te vejo no próximo vídeo. Vamos!